Nós temos um trechinho aqui do vídeo Divertidamente. E neste vídeo, ele fala muito sobre as emoções básicas, né, do ser humano e como é importante a gente saber gerenciar essas emoções. Fala sobre inteligência emocional, né? Ele conta a história da Riley, que ela é uma menininha de 11 anos, a família dela se mudou de Minnesota para Califórnia, né, lá em São Francisco, e daí ela teve que lidar com uma mudança assim, que foi muito repentina. Era uma casa nova, escola nova, os amigos que ela tinha feito ficou lá na cidade dela, então ela estava passando por aquele turbilhão de sensações. Daí no vídeo a gente vai ver algumas sensações que ela estava sentindo e entender um pouquinho mais sobre ele durante o trabalho. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Passou. Beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo, o que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? A gente aceita. Depois que você encara nessa. Foi show de bola. Mas que golaço, foi Quem sabe por dentro é legal. Vamos ter que morar aqui. Que horror. Fala sério. Rato morto! Eu vou vomitar! Cheio de ratos, que pariu! Vocês estão comendo a morte! Sai, chama de pé! Seu pai. Cadê minha macaquinha? Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Eu tô legal, tá? Mãe. Não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Vai! Bom, vamos parar aqui. Esse vídeo ele é grande. Bom, então aqui no vídeo, como a gente pôde perceber, a Riley ela estava lidando com várias emoções, né? Como a raiva, o medo, a tristeza. Bom, a tristeza ela ainda deu ainda uma segurada, né, nessa emoção. E quando ela pôde falar com os pais dela sobre como que ela estava se sentindo, aquela profunda tristeza, porque ela deixou a cidade dela, ela sentia falta dos amigos dela, do time de rock que ela jogava. Então, naquele momento, ela pôde ver que até o pai dela se sentia da mesma forma, também sentia falta da cidade antiga, né, da casa antiga. E, às vezes, a gente sente uma emoção, uma tristeza, uma raiva, e a gente acha que só a gente está sentindo. Mas não, todos nós sentimos essas emoções. Essas emoções, elas são exatamente para uma defesa do nosso corpo. A raiva é uma defesa, ou o medo é uma defesa, desde que elas estejam em equilíbrio. E é exatamente o treinamento voltado para isso, para a gente saber reconhecer a sensação, a emoção, né? Saber gerenciar ela, para podermos ter o equilíbrio. A gente vai falar de umas emoções que tem como base
o livro do Goleman, que é o Inteligência Emocional. O capítulo 5, ele fala da raiva, do medo, da ansiedade, a preocupação, né? Então, a gente vai falar sobre essas emoções. E a ansiedade, ela é uma resposta normal do nosso corpo a uma situação estressante. No entanto, ela precisa haver um equilíbrio. Para definir se o estado ansioso é normal ou patológico, deve-se avaliar a intensidade e a frequência com que ocorre, a duração e a interferência com o desempenho social e profissional. Então, a ansiedade, ela atua enviando para o nosso organismo uma mensagem de alerta, né? É lutar ou fugir, quando ela vê um perigo ali instantâneo. Então, o nosso cérebro, ele se prepara para uma ameaça, o que é bom, porque ele nos protege. Imagina você se deparar com um animal feroz. Ele rapidinho, né, vai fazer você lutar ou fugir, de preferência, né, fugir. Mas não é eficiente quando a ansiedade, ela sai do controle, quando ela é frequente, quando ela é intensa, porque isso gera um desgaste muito grande para o nosso corpo e foge do equilíbrio. Segundo o Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele fala que a ansiedade, ela surge de duas formas. Ela pode ser a cognitiva e a somática. A cognitiva, ela diz respeito a expectativas negativas, a preocupações. Já a somática são aspectos fisiológicos da experiência que a gente sente quando está ansioso, o que provoca diretamente uma alteração na nossa função anatômica. Aí a gente sente sudorese, né, nas mãos, nos pés, taquicardia, tensão muscular. E isso não interfere só no nosso físico. A gente vai ver, né, mais para frente, o emocional e no físico. E qual é o efeito da ansiedade no cérebro? O impacto dela se deve à combinação infalível de cortisol, noradrenalina e adrenalina. Que o cérebro, ele, quando percebe uma ameaça, é através dos nossos sentidos, né? A visão, o olfato, né? E etc. E aí, essa ameaça, ela pode ser real ou pode ser potencial, né? Ela pode vir a acontecer. Então, na hora, deixa eu ver, por exemplo, nossa visão viu uma ameaça e já manda uma mensagem para a amígdala. A amígdala, na hora, ela manda uma mensagem aqui para as suprarrenais, né? Que elas ficam assim, acima né, dos rins, que começa a produção do cortisol e da adrenalina, que aí vem essa resposta de luta ou fuga. Então, a ansiedade em excesso, ela faz muito mal, né? Imagina o seu corpo carregado de cortisol. E o cortisol, ele em excesso, ele mata neurônios. E fora o desgaste que dá para o seu corpo. Imagina ele ficar a maior parte do tempo ali, ó, ligado, né? Em constante alerta. Então, isso gera um desgaste muito grande. E isso interfere também em sintomas físicos, como a insônia, né? A dificuldade para você dormir, às vezes um sono agitado, dores musculares, né? Você sente os músculos tensos, dores de cabeça, às vezes aquele pensamento acelerado que parece que você não consegue desligar a mente, a falta de ar, dores na barriga e enjoos também podem acontecer. Mas aí vem a pergunta, como é que a gente pode gerenciar a ansiedade? É muito importante a gente aprender a descobrir qual é o gatilho emocional. E esses gatilhos a gente pode descobrir por conta própria ou às vezes com a ajuda de um terapeuta, porque ele depende do grau de ansiedade, né? Se é leve, se é moderada, se é aquela bem frequente, porque tem alguns casos que é muito frequente e intensa, então necessita da ajuda, um acompanhamento de um psicoterapeuta, né? Para ele poder ajudar melhor. No livro Inteligência Emocional, o Goleman, ele cita 3 estratégias que podem ajudar no gerenciamento da ansiedade.
A primeira é a autoconsciência, é você identificar a situação que provoca essa preocupação, né? Por imagem, por pensamento. Então, a primeira coisa, identificar o que está me preocupando. Depois, a gente procurar relaxar. Quando a gente está muito ansioso, aí é adrenalina no nosso sangue, né? E aí vem para os músculos. Então, na mente, na cabeça, no cérebro, fica com pouco oxigênio. Então, por isso que é importante a gente fazer essa respiração, inspirar, expirar, inspirar e expirar, né? Fazer 5 vezes, respirar e segurar 5 segundos, depois soltar. E de preferência, é muito importante também a pessoa estar fazendo uma atividade física. A atividade, ela é uma ótima válvula de escape, ela ajuda nesse controle da ansiedade, nesse gerenciamento da ansiedade, do estresse, e ela também aumenta a produção da serotonina, né, que é a substância que proporciona a sensação de prazer no nosso cérebro. Mas só o relaxamento, ele não basta. É muito importante a gente contestar ativamente os pensamentos preocupantes. A gente pode se questionar: é provável que esse fato temido ocorra? Há medidas construtivas a tomar? Será que adianta eu ficar percorrendo sem cessar este mesmo pensamento ansioso? Então, é importante a gente fazer uma reflexão, um autoquestionamento, para a gente poder validar este sentimento, né? Esta emoção. Daí, aqui nós temos algumas outras estratégias. Nós podemos usar a alimentação a nosso favor, como, por exemplo, os chás, né, tranquilizantes naturais, como a camomila, a valeriana ou a melissa. Algumas frutas cítricas, porque elas contêm aminoácido, e vitaminas, que diminuem a ansiedade, porque elas aumentam os níveis da serotonina, né, hormônio do prazer. E chocolate, mas é o chocolate amargo, e só 30 gramas por dia. O chocolate, ele é rico em flavonoides, que é um tipo de antioxidante que favorece a produção da serotonina. Então, podemos usar a alimentação a nosso favor. Respirar fundo e calmamente, como a gente abordou, né? Na hora que a gente sente ansiedade, vem aquela pressão no peito, uma falta de ar, e é um desconforto muito grande, né? Então, revezando a importância de a gente inspirar, respirar calmamente, né? E mandar mais oxigênio para o nosso cérebro, para a gente poder estar pensando, né? Avaliando o nosso sentimento e ajudar no questionamento também. Muito importante a gente também respeitar as nossas limitações, né? Existem aquelas pessoas que sentem ansiedade e às vezes elas têm a tendência a se isolarem, né? E isso faz com que o problema pareça maior, elas às vezes sofrem até mais. Então, é importante ter uma rede de apoio, né? Principalmente no trabalho, as pessoas lidam muito, passa a maior parte do tempo ali com os colaboradores do que às vezes com a própria família. Então, é importante ter um vínculo, né, de um ajudar o outro, e assim a carga fica mais leve. Importante também mudar o foco, praticar algum exercício que ajuda a combater a ansiedade. Tem aquelas pessoas que às vezes fecha os olhos, começa a imaginar um local que se sentiam felizes, realizadas, e dá certo. Há também aquelas que assistem algum vídeo de comédia, como uma videocassetada, erro de gravação de algum filme, e isso te tira ali daquela situação, né? E é muito importante. Você também pode fazer aquela regra dos 5, né? São 5 coisas que você pode falar que você está vendo. 4 coisas que você pode tocar. 3 coisas, sons que você pode estar ouvindo. 2 cheiros que você sente. E uma coisa que você está sentindo o gosto, consegue sentir o sabor. Esse exercício, ele te tira ali do foco do problema. Porque às vezes está tão ansioso que você não consegue ver soluções para o problema, ou às vezes o trabalho não está fluindo. Então, ainda encaixando com o próximo, que é essa pausa para você relaxar, você dá um tempo ali, se percebe que você tá bem, tá exausto, tá muito estressado, sai, dá uma volta pelo setor, toma uma água, toma um chazinho,
Não recomendamos café, porque o café é um estimulante. Se você está ansioso, o café não vai fazer muito bem. Então, preferência um chá, um suco. Se for hora do seu break para o lanche, aí você aproveita. Mas é muito importante fazer essa pausa, se dar um tempo também. Que depois, quando você volta, você vai estar mais relaxado e vai ver que tem soluções para, às vezes, as preocupações que você está tendo e também novas ideias. Então, vai ser benefícios. Algo interessante também, que estava vendo, é fazer a pose da Mulher Maravilha. Segundo a socióloga Amy Cuddy, da Universidade de Harvard, ela fala que essa pose da Mulher Maravilha, ela passa uma mensagem de que você é uma pessoa que inspira confiança. Então, só de você botar os braços assim, ao redor da cintura, erguer o queixo, estufar o peito, os pés na paralela, por 2 minutos. Se você fizer isso em algum momento que você está se sentindo ansioso, eu estou preocupado porque eu vou ter uma apresentação com os diretores da minha empresa. Tenta fazer, parar 2 minutinhos, faz essa posição, porque ela fala que esta posição, essa postura, ela é poderosa e a sua taxa de testosterona se eleva em 20%. E a testosterona, ela é muito associada à liderança, à dominância, à confiança. Então, você mudar a sua postura, muda a forma como você se sente. Então, você pode pegar essa dica e, se funcionar para você, você pode estar fazendo ela. Fica a dica.